Existe uma imagem na Bíblia que atravessa milênios e ainda hoje provoca um arrepio silencioso em quem a encontra pela primeira vez. Uma mulher, um único gesto e uma eternidade de consequências cristalizadas em sal. Você provavelmente já ouviu falar dela. Talvez a tenha lido rapidamente, em alguma aula de escola dominical ou em uma leitura noturna apressada. Mas a história da mulher de Ló não é uma história simples. Não é um castigo arbitrário de um Deus irritado. É um retrato brutal e preciso da condição humana, da guerra entre o coração e a salvação, e de uma escolha que cada geração precisa fazer de novo, toda vez que algo em chamas fica para trás. Para entender o que aconteceu naquela noite em Sodoma, você precisa recuar. Precisa entender quem era Ló, onde ele estava e por que aquela cidade importava tanto para ele. Ló era sobrinho de Abraão. Era parte da grande família que Deus havia chamado para sair de Ur dos Caldeus, para caminhar em direção a uma promessa ainda invisível. Quando Abraão e Ló cresceram juntos, quando seus rebanhos se tornaram grandes demais para coexistir num mesmo território, foi Ló quem escolheu primeiro. E a escolha de Ló diz tudo sobre quem ele era. Gênesis 13:10 registra que Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era regada, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele olhou para aquela terra como alguém que olha para o que pode ganhar, não para o que pode perder. Escolheu a prosperidade sobre a santidade. Escolheu a planície fértil sobre a presença de Deus. E se instalou progressivamente mais perto, mais dentro, mais enraizado em Sodoma, até que Gênesis 19:1 nos encontra com ele sentado à porta da cidade, ocupando uma posição de prestígio e influência entre aqueles que o Senhor estava prestes a destruir. Mas antes de entrar na narrativa de Sodoma, precisamos entender o que era Sodoma. A tradição rabínica, especialmente o Talmud babilônico, no tratado Sanhedrin, descreve Sodoma não apenas como uma cidade de perversão sexual, mas como uma sociedade organizada em torno da crueldade institucionalizada. Os sábios judaicos ensinavam que Sodoma tinha juízes com nomes simbólicos: mentira, fraude, falsidade, injustiça. Havia leis que puniam estrangeiros por ajudarem mendigos. Havia rituais públicos de humilhação para quem ousasse oferecer pão a um faminto. O Midrash Bereshit Rabbah narra histórias de uma cama de ferro, uma espécie de tortura onde os visitantes eram deitados e, se fossem altos demais, tinham os pés cortados. Se pequenos demais, eram esticados. Sodoma não era apenas uma cidade que pecava. Era uma cidade que havia erguido o pecado como sistema, como cultura, como identidade coletiva. E era nessa cidade que Ló havia plantado raízes. Agora, considere o seguinte: o clamor de Sodoma havia chegado aos ouvidos de Deus. Gênesis 18:20 usa a palavra hebraica ze'akah, que na tradição bíblica descreve especificamente o clamor dos oprimidos que sobe até Deus como um grito de socorro, o mesmo tipo de clamor dos escravos no Egito descrito em Êxodo 3:7. Em Gênesis 18:21, Deus declara que descerá para ver se o que se fazia era igual ao clamor que havia chegado até ele. Não porque não soubesse, mas porque a Escritura quer deixar claro que o juízo divino não é impulsivo. É ponderado, é pesado, é certo. Os dois anjos que chegaram a Sodoma naquela tarde encontraram Ló na porta da cidade. E aqui começa uma das cenas mais ricas e perturbadoras de toda a narrativa do Antigo Testamento. Ló reconheceu imediatamente algo diferente nesses visitantes. Prostrou-se com o rosto em terra. Insistiu com urgência para que ficassem em sua casa, não na praça pública, porque ele sabia o que acontecia com estrangeiros que dormiam nas ruas de Sodoma. Ele sabia, e essa consciência revela algo fundamental.
Ló não era um homem sem discernimento moral. Ele sabia que aquilo era errado, mas havia escolhido viver lá de qualquer forma. O que aconteceu depois daquele jantar é uma das cenas de violência coletiva mais explícitas de toda a Bíblia. Os homens de Sodoma, jovens e velhos, de todos os bairros da cidade, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para que fossem violentados. Gênesis 19:4 é preciso. Todos os homens da cidade de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todas as partes. Não havia exceção. Não havia minoria inocente dentro da cidade. A corrupção havia permeado cada camada daquela sociedade. E Ló, em um gesto que nos perturba tanto quanto a violência dos sodomitas, ofereceu suas próprias filhas como substitutos, tentando proteger seus hóspedes sob o código sagrado da hospitalidade que ele ainda reconhecia. É um ato que nenhum leitor consegue ler sem angústia e que nos lembra que mesmo aqueles alcançados pela misericórdia divina carregam dentro de si as marcas profundas de um mundo corrompido. Os anjos agiram. Cegaram os homens que estavam na porta. E então disseram a Ló, com urgência, que não admitia negociação. A quem mais você tiver aqui, tire da cidade, porque vamos destruir este lugar. Gênesis 19, 12, 13. E aqui começa o verdadeiro drama. Não o drama de Sodoma. O drama de Ló. O drama da família de Ló. O drama de pessoas que foram avisadas e ainda assim demoraram. Ló saiu para falar com seus genros, os homens prometidos às suas filhas, e o texto hebraico em Gênesis 19:14 diz que ele pareceu aos olhos deles como alguém que estava brincando, que não falava sério, que deliravam com palavras sem fundamento. Esses homens viviam em Sodoma, eram de Sodoma. Estavam tão integrados àquela cultura, tão convencidos de que aquela prosperidade era permanente, que a voz de Ló soou como o delírio de um velho assustado. Eles ficaram e morreram. Amanhã chegou. E acontece algo extraordinário e doloroso em Gênesis 19:16. Os anjos disseram para Ló partir, e Ló demorou. A palavra hebraica usada é vayit mahmeha, que significa exatamente isso. Ele se demorou, ele hesitou, ele enrolou. E então os anjos fizeram algo que rompe o protocolo sobrenatural da história. Pegaram Ló pela mão, pegaram a mão de sua mulher, pegaram as mãos de suas duas filhas e os conduziram para fora da cidade. Gênesis 19:16 diz explicitamente que isso aconteceu porque a compaixão do Senhor era sobre ele. Não foi Ló que foi bom o suficiente para escapar. Foi a misericórdia de Deus que literalmente o conduziu para fora do lugar que ele não conseguia soltar. E então vem a instrução, uma instrução simples, direta, sem margem de interpretação. Um dos anjos disse: fuja para salvar a sua vida, não olhe para trás, nem pare em nenhum lugar da planície, fuja para a montanha, para que não pereça. Gênesis 19:17. Não olhe para trás, em hebraico, al-tabit asharesha. Não olhe atrás de você. É um imperativo sem ambiguidade. Não era uma sugestão. Era a única condição para sobreviver ao que estava prestes a acontecer. Ló e sua família fugiram. O sol havia saído sobre a terra quando chegaram a Zoar. E então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor desde o céu. Gênesis 19:24. Toda a planície, todos os habitantes, tudo o que crescia no solo. A região do Mar Morto preserva até hoje evidências geológicas consistentes com um evento catastrófico de grandes proporções naquela área no segundo milênio antes de Cristo, com camadas de destruição por calor intenso que os arqueólogos continuam estudando. A destruição foi total. Então, no versículo 26, palavras que gelam o sangue, a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Em hebraico, vatabet
Isto me acharav vaterri netziv melach. E sua mulher olhou de trás dele e se tornou um pilar de sal. Não há mais descrição, não há diálogo, não há grito. A Escritura simplesmente registra o fato com a frieza de uma sentença, um versículo, uma vida, uma eternidade de consequências. Mas quem era essa mulher? A Bíblia não nos dá seu nome. E isso, na perspectiva da narrativa bíblica, é profundamente significativo. A tradição rabínica posterior preencheu esse silêncio de formas variadas. O Pirkei de Rabi Eliezer, um texto agádico de grande influência, a chama de Idit. Outros textos rabínicos a chamam de Irit. Seja qual for o nome que a tradição lhe deu, o que a Escritura nos revela, através de seu comportamento, é mais poderoso do que qualquer nome poderia ser. Ela era sodomita de coração. Não necessariamente de origem, mas de afeição. Sodoma era sua cidade, era onde seus filhos haviam crescido, onde suas filhas estavam prometidas, onde sua casa estava, sua cozinha, seus vizinhos, sua rotina, sua identidade social. Quando tudo aquilo entrou em chamas, ela não conseguiu não olhar. E a tradição rabínica, especialmente o Talmud babilônico no Tratado Sanhedrin 109b e o Midrash Bereshit Rabbah, sugere que a mulher de Ló estava pessoalmente enraizada naquelas estruturas. Em algumas narrativas rabínicas, ela própria havia recusado hospedar estrangeiros ou havia denunciado Ló às autoridades de Sodoma por oferecer comida a visitantes. Seja como for, ao olhar para trás, ela não apenas desobedeceu uma instrução clara, ela revelou onde estava seu coração. É aqui que a teologia do momento se aprofunda de forma vertiginosa, porque o sal, na cultura hebraica e no contexto bíblico amplo, não é um símbolo simples. O sal é preservação. O sal é aliança. Em Levítico 2:13, Deus ordena que toda oferta de cereais seja salgada, porque o sal da aliança do teu Deus não faltará da tua oferta. Em Números 18:19, o sal é símbolo de uma aliança perpétua e inabalável entre Deus e Israel. O sal preserva o que não deve apodrecer. O sal fixa o que existe no momento em que é aplicado. E em Deuteronômio 29:23, o sal aparece também como símbolo de desolação permanente, da terra condenada que não produzirá mais nada, do lugar que permanece como testemunho do julgamento divino. A mulher de Ló, transformada em pilar de sal, tornou-se parte da paisagem da destruição que ela não conseguiu abandonar. Ela queria ficar, e ficou, para sempre. Não da forma que seu coração desejava, mas da única forma que sua escolha permitia. Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, registrou em suas antiguidades judaicas que o pilar de sal havia sido visto em sua época. Esse testemunho, preservado por séculos, aponta para o poder duradouro dessa memória na consciência judaica. A mulher de Ló não era apenas um personagem de um texto antigo, era uma presença que a tradição recusava deixar esquecer. A história permanecia, e permanece até hoje, não em sal, mas em palavras, porque Jesus a invocou e a tornou impossível de ignorar. Porque a mensagem para quem ouviu isso no primeiro século era precisa e urgente. Em Lucas 17:28-33, Jesus descreveu os dias de Ló com detalhe perturbador. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E então Jesus disse algo que nunca deve ser lido de passagem. Lembrai-vos da mulher de Ló. Apenas essa frase, sem explicação adicional. Porque a história era suficientemente conhecida para dispensar explicação, mas não suficientemente levada a sério para dispensar o aviso. O contexto, em Lucas 17, é profundamente sério.
Jesus estava descrevendo o momento em que o Filho do Homem se manifestar e disse que naquele dia quem estiver no terraço não deve descer para buscar suas coisas e quem estiver no campo não deve voltar para o que ficou para trás. E então, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, a conservará. Lucas 17:33. A mulher de Ló procurou salvar sua vida, sua identidade, sua realidade, e ao olhar para trás, perdeu tudo. A salvação exige uma ruptura radical com o que estava sendo destruído. Não uma ruptura sentimental, não uma promessa, não uma intenção. Uma ruptura do olhar, uma ruptura da atenção, uma ruptura do coração. Jesus estava falando com pessoas que em breve teriam que fugir de Jerusalém, que em 70 de Beracê seria cercada e destruída pelos romanos. A instrução não era abstrata, era literal. E Eusébio de Cesareia, na sua História Eclesiástica, Teleiro 5:3, registra que os cristãos de Jerusalém, advertidos por uma profecia, fugiram para Pela, na Pérea, antes do cerco romano, e sobreviveram. Os que ficaram esperando, hesitando, olhando para trás, morreram dentro das muralhas. A instrução de Jesus havia sido ouvida e obedecida, e fez toda a diferença. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio de forma visceral. Em Filipenses 3:13 e 14, ele escreveu: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo já alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não olhar para trás, esquecer o que ficou, avançar, é a mesma instrução dos anjos a Ló, relida agora através da cruz e da ressurreição. O crente que olha para trás com saudade do que foi abandonado, que presta homenagem ao que estava sendo destruído, que divide sua lealdade entre o mundo que está em chamas e o Deus que o está chamando adiante, está em perigo. Não de se tornar literalmente uma estátua de sal, mas de cristalizar sua vida espiritual num momento de hesitação que nunca mais resolve. E aqui precisamos ser honestos com algo que o texto não suaviza. A mulher de Ló não era uma pagã distante. Ela estava fora de Sodoma, estava a caminho da salvação. Tinha os anjos à frente, tinha a mão de Ló ao lado, tinha as filhas correndo junto. Estava na estrada certa, mas seu coração não estava, e foi o coração, não os pés, que a destruiu. Isso é teologicamente devastador, porque significa que não basta estar na direção certa, não basta ter saído, não basta estar em movimento. O coração precisa ter feito a mesma viagem que os pés. O contraste com Ló também é instrutivo e incômodo. Ló não era um homem de fé heróica. Havia escolhido Sodoma por interesse. Havia oferecido suas próprias filhas aos sodomitas. Havia demorado tanto para sair que os anjos precisaram conduzi-lo pela mão, e ainda assim foi salvo. Não porque era bom, porque não olhou para trás, porque, conduzido que fosse, com os pés que pesavam e o coração que hesitava, manteve o olhar adiante. A salvação não foi dada como prêmio pela sua virtude. Foi sustentada pela misericórdia de Deus, que se recusou a deixá-lo para trás, confirmada pela direção do seu olhar no momento decisivo. Isso tem implicações enormes para a forma como entendemos a graça. A graça não elimina a responsabilidade da direção. Deus pode conduzir pela mão para fora das nossas sodomas particulares. Pode mostrar misericórdia que não merecemos. Pode intervir de formas que vão muito além do que produzimos por esforço próprio. Mas há um gesto que permanece como nossa responsabilidade, a direção do olhar. Para onde está seu coração quando você está sendo salvo? O restante da história de Ló é sombrio e difícil, e a Escritura não o poupa. Gênesis 19:30-38,
narra o incesto das filhas com o pai embriagado, do qual nasceram Moabe e Amon. Essas nações entrariam em conflito repetido com Israel ao longo dos séculos. Mas aqui a Escritura reserva algo que desfaz qualquer leitura simplista. Rute era moabita. A mesma nação nascida daquela noite vergonhosa de Ló seria a nação da qual viria Rute, cuja fidelidade se tornou modelo de lealdade e aliança, e cujo nome está gravado na genealogia de Davi e na genealogia do próprio Jesus Cristo, conforme Mateus 1:5. A graça de Deus é mais longa do que qualquer ruína humana. A saída de Sodoma não tornou Ló um homem renovado da noite para o dia. A graça o puxou pela mão para fora, mas o trabalho interno, a verdadeira transformação, é um trabalho que começa depois da saída, não antes dela. Existe uma dimensão desta história que raramente é explorada nos púlpitos e que a cultura judaica preservou com uma riqueza extraordinária. O que significava, para um judeu do primeiro século, ouvir Jesus mencionar a mulher de Ló? Não era uma referência abstrata. Era uma imagem viva, carregada de séculos de interpretação e de debate rabínico. Os ouvintes de Jesus conheciam os Midrashim, conheciam as histórias que a tradição oral havia tecido ao redor daquela noite em Sodoma. E quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, havia uma camada de significado que ia muito além da narrativa superficial. Para os rabinos, o gesto dela era um gesto de identificação. Ao olhar para trás, ela estava dizendo com o corpo, eu pertenço àquilo. Ela estava declarando uma lealdade que seus pés haviam negado ao seguir Ló. E o texto hebraico Vatabet Meacharav pode ser lido não apenas como ela olhou para trás, mas como ela olhou de atrás dele, enquanto Ló avançava à frente. Ló estava à frente, ela estava atrás. E em vez de olhar para as costas do marido, para o caminho que ele abria, ela virou o rosto na direção oposta. É uma imagem de divisão, no momento mais decisivo. Dois corações numa mesma família apontando em direções opostas. Há também algo teologicamente significativo na ausência do nome dela. A Bíblia é um livro que nomeia. Nomeia reis e profetas, mas também nomeia a parteira que desobedeceu ao faraó, Êxodo 1:15, a mulher que escondeu os espias, Josué 2:1, a viúva que deu tudo o que tinha, Lucas 21:2. Nomes importam na Escritura, e quando a Escritura decide não dar um nome, isso também é uma decisão narrativa. A mulher de Ló é identificada exclusivamente pela sua relação com Ló. Ela é sua mulher. E no momento em que ela olhou para trás, ela rompeu até essa vinculação. Tornou-se um pilar de sal sem nome, sem voz, sem história adiante. O apagamento do nome é a consequência literária e espiritual de uma vida que recusou o chamado para frente. Os padres da igreja também meditaram profundamente sobre essa cena. Orígenes, no 3º século, via a mulher de Ló como símbolo daqueles que, após receberem a instrução divina, voltam aos vícios anteriores. Para ele, o pilar de sal tinha uma dimensão pedagógica. Ela ficou ali para que outros pudessem aprender, não como punição vazia, mas como memorial permanente de uma advertência. Ireneu de Lyon, no 2º século, via na destruição de Sodoma um tipo da destruição do mundo pelo fogo no fim dos tempos, e a fuga de Ló como tipo da salvação dos justos naquele dia final, tornando o aviso de Jesus em Lucas 17 ainda mais carregado de urgência escatológica. Clemente de Alexandria via em Sodoma uma metáfora de tudo que foi construído em oposição à vontade divina. Tudo que é próspero segundo os critérios do mundo e corrupto segundo os critérios do céu. E a mulher de Ló, para Clemente, era a alma que chegou perto o suficiente da salvação para saber o que estava sendo oferecido e, ainda assim, voltou o rosto na direção da prosperidade que estava sendo consumida. Hoje,
O que essa história quer dizer para quem está ouvindo? Olhar para trás não precisa ser um gesto físico. Pode ser a saudade cultivada do que você deixou. Pode ser o perfil que você continua visitando depois de ter decidido seguir em frente. Pode ser a conversa que você reabre quando deveria ter sido fechada. Pode ser a memória que você alimenta com nostalgia em vez de agradecer por ter sobrevivido. Pode ser a ideia de que você ainda poderia voltar, que ainda há algo de valioso naquilo que Deus destruiu na sua vida. Cada vez que você olha para trás com aquele tipo de olhar, você está fazendo o gesto da mulher de Ló. E o sal não é um castigo externo. É a lógica espiritual do que acontece quando o coração se fixa naquilo que já deveria ter ficado para trás. A boa notícia, que o texto de Gênesis 19 não diz sozinho, mas que todo o arco da Escritura afirma, é que a misericórdia ainda pega pelas mãos. Que ainda há avisos, vozes, histórias como esta, que chegam até você no momento exato em que você precisa ouvi-las. Que a instrução não mudou. Não olhe para trás. Avance. O que foi condenado, que continue condenado. O que Deus está construindo à sua frente é infinitamente maior do que tudo o que está em chamas atrás de você. Deus não transformou a mulher de Ló em estátua de sal por capricho. Não foi crueldade arbitrária. Foi a consequência direta e irrevogável de uma escolha que ela fez com plena consciência, no momento em que tudo o que ela havia amado estava sendo julgado. Ela olhou para Sodoma. E Sodoma, em algum sentido terrível e definitivo, ficou nela. A destruição a alcançou, não porque ela não havia saído, mas porque ela nunca havia realmente partido. Esta história foi preservada na Escritura com uma economia brutal de palavras, precisamente porque ela não precisa de ornamentos. Ela é um espelho, ela é um aviso. Ela é uma pergunta que cada geração precisa responder de novo com sua própria vida. E Jesus, ao dizer lembrai-vos da mulher de Ló, não estava sendo cruel, estava sendo misericordioso, estava dizendo, aprenda com ela o que ela não pôde aprender. Você tem o que ela não teve. O aviso dado antes da destruição, a história registrada antes da sua fuga, a possibilidade de olhar para esse pilar de sal e decidir, com pleno conhecimento, não repetir o gesto que o criou. Toda vez que você está a caminho de algo novo que Deus está fazendo em sua vida, toda vez que está deixando para trás algo que precisava ser deixado, toda vez que a tentação de olhar para trás surge no peito com o peso familiar de tudo que ficou, lembre-se de uma mulher sem nome, em uma planície em chamas. Lembre-se de como a salvação estava ao seu alcance, de como os anjos a haviam conduzido pela mão, de como a misericórdia havia atravessado as portas de Sodoma para buscá-la. Lembre-se de que ela quase chegou, e então olhou para trás. Há ainda uma última camada nessa narrativa que a Escritura deixa aberta como uma ferida. 2 Pedro 2:7-8 chama Ló de justo. Um homem reto que se angustiava com a conduta dissoluta dos ímpios, que dia após dia torturava sua alma justa ao ver e ao ouvir as obras iníquas deles. Justo, essa é a palavra que o Novo Testamento usa para Ló. Um homem que sofria por dentro com o que via, que não havia anestesiado completamente sua consciência, que ainda sentia o peso moral do que estava ao redor. E se Ló era assim, o que dizer de sua mulher? Ela também sabia, ela também havia visto, ela também havia sentido, em algum nível, a brutalidade e a injustiça daquele sistema. E ainda assim, quando o fogo desceu, ela olhou, talvez não por amor ao pecado de Sodoma, talvez por amor às pessoas, por amor ao que havia construído, por amor ao que era familiar, ao que era seu, ao que definia quem ela era no mundo. E a Escritura não distingue entre esses amores na hora do julgamento. O que fica para trás, fica. O que o fogo consome,
A pergunta não é se você amava aquilo. A pergunta é se você consegue soltar. Não olhe para trás. Escreve nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Cidade, estado, país. Queremos ver até onde essa palavra está chegando hoje. E se você conhece alguém que está preso no passado, que não consegue soltar o que Deus já pediu para largar, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a palavra certa chega pela voz de quem menos esperamos.